Boa noite, Inglaterra. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Brasil. E muito boa tarde, horário de almoço aí na Califórnia, Estados Unidos. Hoje a nossa convidada é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos. Então vamos ver quem vai entrando aí. Olá. Oi, Bianca. Tudo bem? Boa noite para nós aqui na Inglaterra. Oi, Carol. Boa noite também para nós aqui na Inglaterra. Ainda fazendo um calor muito grande, né? Muito bom. Estamos vendo aí nossa convidada tá entrando. Vamos lá. E tá muito bom esse calor. Eu não queria que acabasse nunca, né? Mas estamos na Inglaterra, né? Esse calor de 20 e poucos graus aqui parece um calor do Senegal, né? Muito quente, mas tá uma delícia. A gente pode fazer churrasco, fazer piquenique, pelo menos no quintal de casa pode, né? É isso aí. Olá, a nossa convidada já tá por aí. Então vamos lá, Luciana. Pede para entrar, que eu não vou pedir para sair. Pode pedir para entrar. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal. A Luciana é autora da série de livros My Immigrant Journey, quer dizer, Minha Jornada Imigrante, mas é histórias de imigrantes lá nos Estados Unidos. E vamos ver se ela consegue entrar aí. Vamos lá. Enquanto isso, na sala de justiça... Ah, ela quer entrar. Vamos lá, vou colocar ela aqui. E tudo bem com vocês entrarem na live? Vamos ver. Ela está conectando. Olá! Mas ela está. Olha que linda, que chique. Ela está com o cenário dos vídeos. Muito chique, muito legal. Que bom, Luciana, obrigada. já quero logo de cara te agradecer ao vivo por ter aceitado o convite. Muito Obrigada, bom. obrigada. Eu amei que você aceitou. É uma oportunidade de a gente poder falar um pouco mais da cultura americana, apesar, né, estou na Inglaterra. Quem sabe não inspira alguém aqui para escrever também uma série de livros dos imigrantes aqui da Inglaterra, quem sabe? Exato, Ou você vem morar para cá, e experimenta tudo isso. Tudo bem por aí? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Como aí tá já aí é noite, né? Aí já está escurecendo. Não está escurecendo, já é 8 horas da noite, mas escurecendo não. Porque agora o verão escurece bem mais tarde, né? Nossa, tá uma delícia. Hoje o clima tá perfeito. Eu tava falando no começo do vídeo, né? Podia ser sempre assim. Mas... é bem gostoso o verão, né? É bem gostoso. Aí na Califórnia também tá bom, né? Eu que te agradeço pelo convite, pela oportunidade de poder dividir um pouquinho essa história com os nossos amigos, né? Eu passei lá no meu grupo também, tenho seus amigos aí, e aí o pessoal da Inglaterra entender um pouquinho esse projeto. Graças a Deus, né? Vamos lá. Então o pessoal já está entrando aí, eu vou fazer uma breve apresentação da Luciana. Apesar de que o que eu vou falar aqui, o mais interessante é que, como eu entrei em contato com ela, a gente descobriu que tem um monte de amigos em comum, né, Luciana? A gente nem se conhecia, foi uma indicação da Nair, então, mais uma vez, Nair, muito obrigada por essa indicação maravilhosa. Que graça de pessoa, eu pude conversar com a Luciana offstage, né? E a gente descobriu que tem muitos amigos em comum. Isso aí, muito bom. Mas vou apresentar a Luciana formalmente para vocês. A Luciana nasceu em São Paulo, capital, então somos conterrâneas. Ela é publicitária com MBA em serviços para varejo. Ela terminou o MBA dela em 2007, também em São Paulo. Ela fala o inglês, fala o português e fala também o espanhol. Ela é casada há 15 anos e tem um filho de 12. Está cuidando da casa, mas também trabalha. E atualmente numa empresa brasileira que trabalha com importação de produtos brasileiros. Então, por ela estar trabalhando hoje de casa, ela tem a flexibilidade de conseguir administrar um pouco melhor todas essas atividades que ela está envolvida, inclusive o livro. Ela ama cozinhar, diz que ama criar pratos novos, e a terapia dela é cozinhar. E ela ama ir à praia e também andar de bicicleta, assim como eu, que legal. E os lugares que ela morou lá nos Estados Unidos foram San Diego, no começo, na Califórnia. Depois ela se mudou para a Flórida e agora ela voltou para a Califórnia. E ela está com esse
projeto maravilhoso que é uma série de livros que vai falar, que está contando a história dos imigrantes nos Estados Unidos. Só que eu vou ficar quietinha agora porque é ela que vai contar um pouco mais dessa história para a gente. Então, Luciana, como é que surgiu essa ideia de fazer essa série de livros? Como é que foi isso? Tá. Só o que eu acho que eu esqueci de comentar é que eu morei em San Diego, mas há 20 anos atrás. Eu vim para cá solteira, né? Então, eu vim estudar faz muitos anos. E aí a gente veio para cá, para a Flórida, porque acabou por conveniência, minha irmã já mora lá. E aí a gente acabou vindo para cá de novo. Na verdade, eu acho que eu sempre quis vir para cá, né? E aí eu acabei vindo para a Califórnia. Que legal. Quanto tempo de Estados Unidos você tem entre 20 anos atrás e hoje? Eu vou fazer quase 5 aqui. Quase agora, 5. Né? A gente mudou em 2005. Vamos ver, 4 anos e meio já dos Estados Unidos. Dessa vez. E da outra vez? Da outra vez deu quase 3 anos. Então vamos dizer que você está quase 8 anos aí, já conhece bastante da cultura americana e também sabe o que é ser uma brasileira aí nos Estados Unidos, não só pela sua própria experiência, mas também pela vida dessas pessoas com quem você tem estado em contato com esse projeto. Mas conta pra gente como é que surgiu essa ideia de fazer esse livro, essa série de livros, né? Eu vou falar assim. E acho que uma das perguntas que você fez me lembrou muito, realmente, o momento que aconteceu, né? E aí a gente fala muito, escuta muito, que é na dor que surgem grandes ideias, né? Que a dor é o seu propósito. Então, eu acho que tem muito a ver com a minha dor, né? Que surgiu o meu propósito. Porque eu, na vida de imigrante, que é um desafio, são muitas coisas novas, eu estava passando uma fase muito difícil na Flórida. E eu me lembro bem da cena, eu estava no espelho arrumando meu cabelo e conversando com Deus, né? Nos meus questionamentos, das minhas frustrações e indignações, porque quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou uma pessoa um pouco indignada, né, com as coisas, eu sempre quero respostas. Sim. E aí, nessa dor, eu tive um pensamento, né, que eu creio que foi Deus, foi uma inspiração de Deus, porque o que eu pensei na hora foi, poxa, se eu tivesse tido um livro, algum material que me orientasse, né, que tivesse me dito, eu acho que eu teria errado muito menos. Talvez não estaria na Flórida, talvez estaria num outro estado, porque o que eu entendi é que a gente fica um pouco limitado no grupo que a gente frequenta, né? E aí eu estava num grupo e já estava conhecendo outro, e aí eu entendi e percebi que era muito mais amplo, porque quando eu vim para cá a primeira vez, não contava, eu era muito jovem, estava estudando, foi uma outra realidade da vida. Sim. Mas quando você vem com a família, que foi o caso que a gente veio, eu senti muita dificuldade, porque já tinha um tempo, uma estabilidade no Brasil, já tinha uma formação. Então, essa dor, né, de, poxa, se eu soubesse... E aí eu falei, poxa, se eu tivesse um livro, eu teria diminuído essa dor, né, diminuir o caminho um pouquinho. E aí eu falei, poxa, por que eu não escrevo um livro desse? E aí veio esse primeiro pensamento, que foi escrever um livro sobre imigrantes, de uma forma geral. E aí eu comecei a pensar e conversei com meu marido e falei com a minha irmã e aí veio, poxa, que bacana, né? O pessoal gostou da ideia mas essa ideia amadureceu, porque depois eu pensei o seguinte, não, eu não vou focar no imigrante. Eu falei, porque as pessoas falam de diferentes formas, né? Cada um tem uma interpretação. A mulher entende de uma forma, o homem outra, o filho de imigrante, né? Até porque eu tenho o meu, eu sei o que ele passou. Eu falei, não, eu vou criar uma série de livros. E aí eu vou começar a fazer que a mulher fale para a mulher. Claro que qualquer um pode ler o livro, claro. Mas é diferente quando a gente fala para uma mulher. Uma outra linguagem. Ela vai se pôr no lugar, né? Ela vai ter a empatia de entender aquela situação. Então, aí que surgiu a ideia de série. E aí tem um quarto também que eu comentei com você, que é um de imigrantes, de mulheres de outras nacionalidades, porque a minha percepção é que mesmo a brasileira, ou a chinesa, ou a indiana, ou a mexicana, ela passa por coisas muito semelhantes. Só que eu quero entender isso. E aí eu vou, através dessa pesquisa, desse livro, eu também vou expor aí de outras nacionalidades. O primeiro vai sair em português, mas a intenção é que depois os próximos já saiam todas em inglês, português e talvez espanhol. Uau, que legal! Então, só para recapitular... Sonhar a gente pode, né, Cá? Sonhar pode, né? Como diz, né? Eu acho que minha mãe que me ensinou a sonhar não paga imposto. Então, tá ótimo, né? A gente pode sonhar.
Mas só para recapitular para o pessoal que está entrando agora e também para entender, porque eu mandei, né? Eu divulguei o seu vídeo também, que você explica desse projeto. São Isso. 4 livros, então o primeiro... Você quer que eu fale para ver se eu aprendi direito a lição de casa? Pode sim. São Aí 4. você... Esses são iniciais, talvez a série aumente. Até eu brinco Olha, ainda. tá vendo? A pessoa tá sonhando, já descobriu que não paga imposto e vai sonhar mais. É isso aí. Eu até brinquei falando, por que não dos cachorros, né? Porque eles devem passar um bocado nesse processo de mudança também, né? Não é? Olha, tem muita história aí para contar dessa área também. Então, o primeiro dela, ela está escrevendo sobre as mulheres brasileiras que imigraram para os Estados Unidos. O segundo vai ser sobre os homens, nesse mesmo sentido. O terceiro vai ser sobre os filhos de imigrantes. E o quarto vai ser sobre mulheres, não, ou geral. Mulheres imigrantes de outras nacionalidades. Mas só mulheres? Não vai ter homens? Por enquanto, ou mulheres, porque eu acho que vai ser mais enquanto. fácil. Eu acho que tudo vai depender da divulgação, porque a minha conexão com mulher vai ser mais fácil, né? Mas aí eu posso buscar. Acaba vindo mais natural, né? Vai ser mais fácil, mas acaba sendo uma porta de abertura para outros segmentos, sem dúvida. Muito bom. E aí tem desafios, né? Quais são os desafios para fazer um projeto desse acontecer? Conta pra gente. Eu acho que os 2 principais é tempo e recurso financeiro, né? Porque fazer um livro parece muito fácil, mas não é, tem custo, né? Até você encaixar a editora. Hoje eu já tenho uma editora, claro, mas só para o primeiro. Se você quer fazer em inglês, aí tem o custo da tradução. E aí o desafio de tempo e recurso financeiro é porque eu não sou uma jornalista, sou formada em marketing, né? Tenho habilidade de comunicação, de visual. É claro que eu sei escrever, mas não tenho o dom de uma jornalista. Então, aí acho que é um outro desafio, pelo tempo e pelo recurso financeiro, eu me tornar uma jornalista aí no processo, né? Eu acho que são esses 2. E no caso, assim, como que foi surgindo dessas pessoas vindo até você, você contando essas histórias? Qual que é a logística da coisa? Você fala mais por mensagem? Você conseguiu encontrar muitas dessas mulheres pessoalmente? Porque você está escrevendo sobre mulheres em todos os Estados Unidos. Então, às vezes, você não tem essa possibilidade de viajar para o Havaí. Porque eu vi uma entrevista da semana passada da Sabrina, né, que está no Havaí. Você vai contar a história dela. Então, como é que você está fazendo isso? Califórnia e Flórida fica mais fácil, porque eu naveguei nessas 2 áreas, né? Mas aí eu tenho amigas espalhadas, como você tem também, né? Espalhadas pelo mundo. Então, eu tenho a Sabrina é uma amiga minha. Então, eu fiz conexão com ela para ela participar do livro. Então, vamos dizer que 50% são pessoas bem próximas. E as outras 50% são pessoas que eu descobri no processo aí, às vezes no Instagram, às vezes alguém me indicou, né? E assim as outras surgiram dessa forma. Que aí é muito interessante, porque como eu me aproximo delas, para mim é até estranho dizer que elas não são minhas amigas. Porque tem pessoas que eu já fiz live que eu nem conheci pessoalmente, porque foi bem no período do coronavírus, de não poder sair, mas a conexão foi tão forte que para mim ela já é minha amiga. É muito interessante isso, essa sensação. Olha, mais uma coisa boa saindo desse projeto, né? Que legal. São novas amizades e essa sinergia é muito gostosa, porque acho que, de novo, é a empatia, né? A gente cria um vínculo de realidade semelhante que faz a gente se conectar e encurtar, né? Essa barreira de amizade. Então, acho que todas vão acabar se tornando minhas amigas. O Ricardo, que eu acredito que ele seja o seu marido aí, que está comentando, ele falou que vai virar um filme. Profético isso, e vai virar um filme. Se depender da minha torcida, da minha ajuda também, com certeza. Agora, Luciana, conta pra gente, assim, o que uma pessoa precisa saber ou entender, caso ela tenha o desejo, agora você vai contar um pouco até pela sua própria experiência dessas mulheres que você tem conversado, esse desejo de imigrar para os Estados Unidos. O que ela precisa saber? Por exemplo, a pessoa está lá no seu país, no caso, vamos dizer o Brasil, e aí ela fala assim, ou até pode ser aqui nos Estados Unidos, de repente eu acordei um dia falando, quero morar na Califórnia, quero morar na Flórida, quero morar nos Estados Unidos. O que ela precisa entender, aprender sobre esse processo aí? Como é que funciona? O que para mim foi muito decisor para o livro é exatamente
essa tua pergunta. Porque o que eu não quero é que as pessoas dependam só de amigos. Porque o que acontece? Vamos falar assim, eu quero morar na Califórnia e eu conheço a Luciana, vou ligar para ela. Eu tenho a minha visão de Califórnia e eu tenho a minha visão dos Boa Estados Unidos. experiência. Mas é limitada. Ela é territorial. E ela é muito limitada aos meus valores. Então, às vezes eu acho que isso complica um pouquinho, porque é natural que a gente vai buscar os amigos. Mas eu iria um pouquinho além. Eu iria entrar no consulado, ver o que existe lá na região, né? Buscar as câmaras do comércio. Então, assim, o que existe de apoio para o brasileiro ou para o imigrante, de uma forma geral, para você se alimentar de informação além dos seus amigos. Porque senão você vai comer só no restaurante que seu amigo foi, né? Senão você vai morar no bairro que ele foi morar. E talvez não seja a tua realidade, talvez não foi para isso, né, que você decidiu vir. E, de novo, o livro tem muito essa função, porque eu quero não só contar histórias, por isso que eu estou desenvolvendo o canal, e eu quero alimentar as pessoas de informação, de cultura, o que é viver nos Estados Unidos, como funciona a cultura americana, para que a pessoa tome uma decisão mais concreta, né? Baseada em dados. A minha área também é pesquisa, então eu sempre trabalhei na área de pesquisa de comportamento. Então, para mim, ter dados é muito importante. Então, essa seria uma dica que eu daria. Não vai só pelos amigos. É claro que eles são bênçãos, eles ajudam, eles abrem portas, mas é muito territorial e é muito limitado aos valores das pessoas que você conhece. Então, você precisa ampliar essa pesquisa. Eu acho que não é demais, nunca é demais informação, né? Um leque de coisas que você pode fazer a referência, não só o que a pessoa te falou, mas tem coisas que você vai precisar se atualizar também, porque às vezes a tua experiência que você teve para migrar quase 5 anos atrás, ou 5 anos atrás, não é a mesma agora. E também o seu livro vai precisar, talvez por causa dessa questão que você vai colocar no seu livro, ele vai precisar, as edições vão precisar serem atualizadas também. Sim. Pelo menos, assim, a minha pergunta seria assim, será que isso se aplica também em outros países? Eu, como estou aqui na Inglaterra, já vim com um pré-conceito do que era morar aqui, porque eu também já morei há 20 anos atrás aqui, só que minha realidade era outra, era jovem, vim para estudar e tal. E solteira, hoje tenho família. Então, tudo que eu tive que buscar não foi só com amigos. Eles me ajudaram muito, inclusive ajuda prática também, não só informação. Mas você tem que saber... Aí eu, por ter 2 filhos pequenos, eu tinha que saber como que funcionava o sistema de educação aqui. Então, tanta coisa que você tem que pensar para entrar num país, as leis, o que você vai precisar seguir, que tipo de visto. Então, é muita coisa que você tem que pensar. Isso é a parte, assim, mais burocrática, porque também tem a parte que a gente pensa, a parte do emocional. Então, onde que a gente vai se encaixar? Que isso demora um tempo até a gente se ambientar com a cultura do lugar, entender onde a gente tá. É tudo diferente. Os meus filhos mesmo falavam no começo, mamãe, a sua comida não tá gostosa. Eles falavam isso pra mim. E eu tentava, assim, fazer o arroz, o feijão, com o que tinha aqui, os ingredientes que tinham aqui. Completamente diferente. Mas hoje não, hoje eles já estão totalmente adaptados, a gente está 2 anos aqui, então é muita história para contar, é muita coisa engraçada, momentos também de luta, de choro, de riso, então tudo isso acontece, e a gente tem que... E é bom ter essa rede de apoio, saber que tem um livro desse... eu já tô querendo que vocês escrevam para cá, viu, menina? Vai ser muito bom. A gente faz um aí, né? De outros países, né? Inspirar, né? É muito bom poder ajudar e ser ajudado. É muito bom mesmo. E o que você tem aprendido, né, com a sua própria jornada imigrante? Conta um pouquinho, porque eu falei um pouquinho da minha agora. Essa questão de você ter migrado aí para os Estados Unidos, como é que foi sua experiência própria, sua? Quando a gente decidiu migrar, a gente veio teoricamente para ficar 2 anos. Então, assim, a gente já tinha intenção, no coração tinha vontade de ficar, né? Mas a gente tinha o plano A e o plano B. Então, assim, o plano A é voltar, se a gente não conseguir uma forma legal de permanecer no Brasil, no país, conseguir trabalhar, e o B era voltar para tentar montar alguma coisa lá no Brasil, abrir uma franquia de escolas de inglês, né? Que é a tua especialidade, né? Também. E aí a gente ficou nessa dúvida. Mas, assim, sendo bem transparente, o coração sempre veio para ficar. Eu acho que é isso que acontece com a maioria do imigrante. Ele vem
e espera que dê certo no final. Então, eu acho que esse foi o... Eu acho que, para mim, essa certeza, ou a incerteza, talvez a incerteza, se eu tivesse vindo mais decidida, não, eu vim para ficar e a gente não volta mais. Eu acho que eu teria diminuído algumas fases. Mas como tinha essa dúvida, né? Então, a dúvida eu acho que é uma coisa muito ruim nesse processo. De fico, não fico, vou, não vou, porque você vai vivendo dois mundos durante um tempo, né? Aqui tá bom, mas lá tá ruim, ou lá tá bom e aqui tá ruim. Então, né, acho que nesse período a dúvida foi uma coisa muito ruim. Que não foi, vamos dizer assim, que... Porque quando você tem a dúvida, acho que você não encara os desafios, né? Você fica sempre... põe um pé, mas não põe o outro, né? Eu acho que é isso. Então, acho que essa foi a parte mais difícil. Vamos dizer, de fase 1. Fase 1 foi a adaptação, porque por mais que eu já conhecesse os Estados Unidos, é diferente, vim com a família. Então, é adaptação, como você falou, de moradia, de alimentação, né? Por mais que a gente tente fazer a nossa comidinha, os ingredientes são diferentes, a água é diferente, né? Então, até pro cabelo, né? Falando em cabelo, né? O próprio cloro. Né? Então, tem a fase da adaptação. Aí tem a fase da dúvida. Né? E aí, quando você tem a certeza, você vai buscando os seus caminhos. Então, eu dividiria em 3 fases. Assim. Hoje eu estou na fase de buscar os meus caminhos. Ainda não estamos estáveis, né, em todas as áreas, mas estamos buscando. Tem um lance também da gente ficar longe da família. Aí as coisas vão acontecendo lá no Brasil. Aí tem sobrinho que nasce. Falando de mim. Minha sobrinha nasceu. Meus avós faleceram. É o primo que se forma. É alguém que casa. A gente perde tudo isso, né? É muita... Porque não tem... Por mais que a gente tente viajar, voltar, tem coisa que não dá pra gente acompanhar, né? Então, a gente tem que lidar muito com o emocional também, né? De estar morando fora, de entender qual que é a cultura. Eu, por exemplo, aqui na Inglaterra, um pouco... Porque eu moro no interior, né? Não estou mais em Londres. Um pouco da cultura minha, né? Que eu implantei um pouquinho aqui no meio que eu vivo, foi a do abraço. O inglês não é muito de abraçar. Eles são de cumprimentar de longe. Mas aí, sabe, a gente chegou e foi ensinando assim, vamos abraçar. Agora, quarentena, eu tô muito de abraçar. Então, aqui em casa, meus filhos estão bem nutridos, minha família, meu marido estão bem nutridos de abraço, porque a gente se abraça toda hora, sabe? É uma coisa muito, muito minha, muito nossa aqui. E eu acredito que não só minha, né? Do brasileiro também. Então, aqui o pessoal é mais formal. Então, você tem que entender e entrar no mundo deles e, às vezes, também você contribui com algo que é seu, que é não só brasileiro, mas às vezes é só seu mesmo, né? Porque as pessoas têm uma mania de generalizar também, né? Mas tem coisas assim que depende de que região do Brasil que você vem, depende da sua cultura mesmo, da sua família, da sua formação. Então tem tanta coisa para a gente pensar, né? Isso é verdade. Mas falou... Luciana, conta um pouquinho agora para o pessoal que está assistindo, o que você tem aprendido com as histórias dessas imigrantes brasileiras aí, que são as protagonistas do seu livro. O que você tem aprendido com elas? Eu acho que é isso mesmo. A primeira pessoa a ser beneficiada com o livro sou eu. Porque é uma cura, né? Não deixa de ser uma cura. Tá dando algum atraso alma, aí? Tá cortando? Tá normal tá aqui. Com delay. Não, aqui tá com um atraso, sim. Eu acho que ela não deu. Você tá me ouvindo? Será que ela tá me ouvindo? Deu uma cortadinha. E eu consegui ler seus lábios. Tá. Eu vi que você ia ligar de falando. volta. Será que você ouviu a minha pergunta? A pergunta eu ouvi sim, que é sobre as imigrantes que estão no livro, né? O que eu tenho aprendido com elas.
Eu posso o que tem tentar te tirar e colocar de volta. Será que isso funciona? Mas às vezes volta, às vezes o próprio Instagram, às vezes muita gente fazendo Uau, live. ó, tá vendo? Você fala mais uma língua aí. Deixa, deixa eu te perguntar, então. Então, tudo bem. Sim, o que você tem aprendido com as experiências delas, isso. Ok. Tá com um delay de você continuar falando sem áudio, mas eu vou falar sobre elas agora. Então, a primeira coisa que eu tenho aprendido com essas Tudo histórias... bem, eu espero um pouquinho aqui. Pode responder. Ok. Então, o que eu tenho aprendido com essas histórias é que a perseverança é fundamental para quem você quer ser um imigrante. Né? Você tem que perseverar. Vai ter fases difíceis, vai ter dias de alegria, vai ter dias de tristeza. Não está voltando então, ali para perseverança. Ela. Você está me ouvindo? Eu Está me tô. ouvindo, Luciana? Eu tô. Você quer desconectar e conectar novamente? O áudio sumiu. Olá, pessoal. A gente caiu, a conexão caiu, mas nós estamos recomeçando. Vamos esperar um pouquinho para ver se a Luciana consegue voltar para nossa live. Ela voltou. Vamos lá terminar aqui o nosso bate-papo, Luciana. Que bom. A gente cai, mas a gente levanta, né? Sem problema nenhum. Vamos lá, ela tá pedindo para entrar. Muito bom, vamos voltar aqui com a Luciana. Certo. Apesar que a gente conseguiu avançar bem no papo na primeira live, mas agora a gente termina aqui. Voltamos! O importante é voltar, não tem problema. E a gente estava falando que eu acho que cortou bastante, então só vamos voltar um pouquinho nessa pergunta sobre o que eu tinha te perguntado, o que você tem aprendido com essas histórias das imigrantes, que são as protagonistas, né, do seu primeiro livro da série. Conta um pouco pra gente. Sim, o que eu comentei aqui, acho que a primeira pessoa a se beneficiar sou eu mesma, né? Porque elas dividem as experiências dela e isso me deixa muito
bem, assim, porque é a empatia, de novo, eu entendo a posição delas, me coloco na posição delas e entendo o que elas passaram, porque eu também passei. Mas o que eu acredito que o livro vai ensinar muito, né, é a perseverança, porque é uma característica muito comum entre todas elas, né? É a resiliência, porque é o cai e levanta, né? É porrada, se superar a cada situação, e a esperança de não desistir. Né? Se você tem um sonho, se tem um objetivo, ninguém disse que seria fácil, Jesus já disse isso, né? Como uma vida normal, a gente tem os nossos desafios no Brasil, a gente tem os desafios em outro todo país. lugar do mundo. Então eu acho que é a perseverança, a resiliência, que para mim é muito forte, e a esperança. E as pessoas... E uma coisa que é muito interessante que eu vejo, que você deve ver aí também, quando a gente se torna imigrante, eu acho que a gente fica mais dependente. Eu acho que a gente se abre para Deus, porque quando a gente está no nosso país, é natural, porque é a nossa língua, é a nossa pátria, a gente acredita, né, lá na nossa mente que a gente é independente. Não é uma verdade, mas a situação te faz se sentir mais forte, mais independente, e você acha que comanda a tua vida. Então, uma outra característica que é muito comum no livro, nas histórias, é as pessoas se tornam dependentes de Deus. Elas conseguem e começam a entender que não é pela força delas, né? É pelo realmente o compartilhar, a unidade, se abrir para o novo. Tudo isso eu tenho aprendido aí com as histórias. Muito bom. Tem alguma história assim que você gostaria de compartilhar rapidamente? Citar assim alguma das histórias? Vai deixando a gente empolgada para a gente querer ler esse livro. Eu já quero, né? Mas para todo mundo aí. Para mim, assim, o que a gente conhece a terra do Tio Sam, eu acho que é isso, né? A gente conhece o lado lindo dos Estados Unidos, porque a gente vem para cá, passeia, muita gente vem, né? Vai para Disney, e quando mora, é claro, é uma outra realidade. Mas uma das coisas que a gente comentou lá no começo foi entender as leis do país. Tem histórias no meu livro de pessoas que perderam a guarda dos filhos. Né? Eu tenho duas pessoas que vão contar histórias por... Que pesado! Umas foi em caso de separação, a outra foi em caso de agressão, né? Então, a surra, né? A famosa surra, que às vezes o brasileiro interpreta como comum, é muito sério aqui nos Estados Unidos. Então, tem essa situação de pessoas que ficaram sem os filhos um bom tempo. Porque meu marido, não sei se ele voltou, mas ele é advogado, e ele usa uma frase que eu gosto muito, que ele fala que o direito não assiste quem dorme. Foi uma frase que ele aprendeu ainda como professor. E é isso. Se você não entende da lei, é bem perigoso. Então, você tem que entender as leis, né? Porque cada país tem o seu, tem as suas regras que são muito duras, né? O Brasil tem as suas leis, tem as suas regras, mas aqui o que eu vejo muito de diferença é que as regras são cumpridas. Então, essas duas pessoas em especial são histórias bem fortes, né? Sim, muito. Porque acho que para gente que é mãe, né, filho, é tudo pra gente. Imagina você perder a guarda do Pegou teu filho. Assim aqui, ó. Então aí quando você vê uma história dessa, eu chorei já nas duas, né? Uma eu já fiz live, a outra ainda não. Eu acho que é isso, a gente se coloca no lugar e a gente olha para a nossa vida e vê que não é tão difícil assim, né? Dá para superar. O que você está passando, vai passar. Eu acho que é sair do vitimismo, porque tem gente passando muito, muito pior. Então, é isso que eu também acredito que as histórias vão fazer, né? Vão ter histórias mais tranquilas, cada um vem para cá numa realidade. Mas se eu posso falar de duas em especial, são essas aí, que me marcou, né? Porque perder filho tem história. Perder filho para o Estado, né? Não é brincadeira, não. Aqui é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Então, tem que tomar muito cuidado com que... Você tem que mesmo seguir as leis, porque aqui se cumpre mesmo. Tanto que a quarentena, tá todo mundo fazendo certinho. Sim. E as coisas estão andando. Mas tem alguma história de amor? Ainda não.
Não, ai, Não, tem umas pessoas que eu ainda não entrevistei. Eu tô pensando aqui numa pessoa, talvez ela até esteja me vendo agora. Ah, é? Vamos ver. Sabe por quê? Porque a pergunta que eu vou fazer agora é se você ainda está precisando de histórias aí para o seu livro. Tô sim, todas serão super bem-vindas, porque a intenção é que o livro tenha edições. Então, o primeiro vai sair com... Ela levantou a mão, eu sabia que ela estava entendendo. Ah, é? Quem é? Deixa eu ver. Agora que você se identificou, eu vou falar ao vivo. É a Camila. Tem uma Camila. história de amor, uma história linda. Camila Baleiro, é isso? Camila Baleiro. Com Baleiro. certeza pensei em você, Camila. Com certeza. Por isso que eu aceitar... Isso aqui não estava no script, tá? Né, Luciana? Não estava no script. Mas aí eu falei, quer ver? Eu vou instigar para ver se a Camila quer entrar em contato com você para também contar essa história. Porque tem coisas... tem vários tipos de histórias, várias emoções aí. Ela está morando no Colorado agora. Ah, que bacana! E eu não tenho ninguém do Colorado. E para mim, tá vendo? Outras eu marquei lá no Facebook e aí também. Eu marquei várias pessoas, né? Amigas minhas e amigos também, né? Para futuramente. Vamos ver se o pessoal se empolga, né? Mas eu tô vendo que a Camila aí tá gostando. Ela já tá morando lá nos Estados Unidos faz 14 anos. Ela se casou em 2006. Foi lá na praia, eu tava nesse casamento, eu sei um pouco dessa história. Ai, meu Deus, é lindo. Não, será muito bem-vinda. Porque a intenção... Tem 3 filhos lindos. Ah, é? A intenção o marido também é um amor. Perdão. O marido dela também, e o marido é americano. Ah, entendi. Não, será muito bem-vinda, viu, Camila? Depois você passa meu telefone para ela e a gente Pode deixar que eu vou chamar ela no private, que eu vou conversar. Que bom. Não, sem dúvida, vou ter histórias de amor. Porque a intenção não é só 50 histórias, né? É que eu tenha outras edições. Porque quem aceitar está nos próximos livros, e aí vai ter o site também, vai ter resumos de história no site, as próprias lives que eu estou fazendo. Então... Isso. Fala também sobre essas lives, como é que dia você está fazendo? Divulga agora as suas lives. Obrigada. As lives acontecem todas as terças-feiras, às 5 horas da tarde, aqui em Los Angeles, na Pacific Time, que no Brasil são 4 horas a mais. Aí nós 9 da noite no Brasil. Para mim, ser 1 hora da manhã. Aí vai ficar mais difícil. Eu tento assistir, ou qualquer coisa eu vejo a gravação depois. Isso, o bom é que elas ficam salvas, né? Então dá para você assistir depois. Eu acredito que para Camila são 2 horas a mais que vocês aí, né? Que ela tá no Colorado. Acho que é menos, né? Estados Unidos tem tanto contrário. Miami são 3 horas, Nova York 3 horas, Boston acho que são 2. E aí vai. Aqui para frente, né? Nós estamos um pouquinho mais... O pôr do sol demora mais aqui. Então, acontece todas as terças. Eu já divulguei a agenda de junho. Então, eu já tenho todas que vão falar em junho. E aí, vou marcar... Em julho, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer 2 por semana para aproveitar as férias das crianças. As pessoas ficam um pouquinho mais em casa, né? Porque viajar acho que não vai ser possível. Então, eu vou fazer 2 por semana em julho, para a gente pegar mais pessoas aí para falar. Muito bom. Vi que uma das suas convidadas ali é uma pessoa, um rosto familiar para mim, que eu já conheço a moça. Olha como esse mundo é muito pequeno. Muito. Pode. A Naira, ela entrou. A Naira está aí. Ó. A Naira entrou. Um beijo, Naira. Né, Foi a Naira que nos conectou aí. Ela nem imaginava que a gente já tinha, né, amigos em comum. Já tinha muitos amigos em comum. A Camila está a 1 hora de você. 1 hora, tá. 1 hora, porque lá é 13h40, então 1 hora de você. Uhum. Muito bom. E a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo. Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Ou o pessoal aí quer perguntar alguma coisa? Pode fazer perguntas também, fica à vontade. Ou também você podia, de repente, falar... você já tem um projeto, assim, já sabe a projeção de quando você vai conseguir lançar o livro? Então, esse primeiro livro, talvez tenha um evento que aconteça aqui em setembro, que é um evento de mulheres, de uma amiga minha lá de Miami, e a gente vai trazer esse evento para cá, que é um evento focado para mulheres. E aí a pretensão é que aconteça o lançamento em setembro, mas eu quero ter o livro impresso antes disso. Claro. Ai, vai ver um filho nascer, que lindo!
Que gostoso isso, que Vai ser uma beleza. experiência bacana, sim. Muito bom. É a primeira vez que você escreve um livro? É a primeira vez. Me Parabéns. aventurei aí no projeto de escritora, né? Muito bom, muito bom. Mas eu acho que é isso, né? O livro é legado, o livro fica para sempre. Eu amo ler. Não é à toa que tem esse post aqui que me identifica muito. Muito linda a sua estante aí. E eu acho que o livro é isso, né? Você pode compartilhar histórias, ele pode estar em qualquer lugar, não se limita, né? É verdade. Eu acho que é um conforto. O que eu vejo muito desse livro, eu acho que ele é um conforto para a alma, né? Eu acho que a pessoa vê que não é só ela que passa. Não, é tão bom, né? Assim, e eu acho que tem uma frase muito forte para mim, que é assim, vai passar, né? Vai passar. Eu acho que quando a gente olha com essa perspectiva, fica mais fácil. Eu acho que o livro é isso, porque o livro tem história, claro que as histórias continuam, as pessoas continuam vivendo, mas ela tem um começo, um meio e um fim, né? E aí mostra o cenário de como foi difícil, melhorou, piorou, mas sempre a superação. Eu acho que a mensagem maior do livro é isso, é superação. É não desistir, vai passar, continua, e você não está sozinho. Lição para a vida, isso aí, né, Luciana? Exatamente. Muito bom. E para a gente encerrar, qual que é o recado que você deixa? É sempre a minha pergunta clássica do final, para quem acompanha as minhas lives já sabe que qual é o recado que você deixa para quem não está assistindo, ou assim, que tem a ideia ou a meta de migrar, começar esse processo de migração, ou qualquer outro recado que você queira dar. O que tiver no seu coração aí, pode falar, que a gente está amando te ouvir hoje, viu? Muito bom. Bonitinha. Eu acho que primeiro é ouvir Deus, né? Porque uma das coisas que acho que é muito importante na hora que você decide vir, porque como a gente vai passar por muita coisa, não tem como não passar. Eu falo até de pessoas que eu conheço que vieram com uma situação financeira muito estável. É a mesma coisa, né? Você passa um processo imigratório independente de ter dinheiro ou não. Então, você ter essa certeza que você veio por um direcionamento de Deus é muito importante, porque quando você pensar em desistir, você vai lembrar da promessa. Foi assim com Abraão, né? Foi assim com Isaac, foi assim com Jacó. Se você pega a Bíblia, que foi uma outra coisa que me inspirou muito, a Bíblia é baseada em imigrantes. E todos eles, quando iam para um lugar, eles tinham uma direção de Deus. Então, por mais que tivesse sido difícil, eles sabiam que tinha uma promessa. Então, sempre foi difícil, eu acho. Todas as histórias. Mas então, aí é que dá o tempero, né? Eu acho. Exatamente. Então, acho que é ter essa certeza que você foi direcionado por Deus, que você teve essa certeza no seu coração, porque quando vier a tempestade, você sabe que você não está sozinho no barco. Né? Que legal, muito bom. Então, para quem ouviu aí, ou quem não ouviu, vou falar de novo. Hoje, Luciana também, além de vocês, sigam ela no Instagram, vocês vão estar mais pertinho desse projeto aí, já por sabendo favor. que em setembro o filho vai nascer, ele vai nascer um pouquinho antes, mas ela só vai mostrar uma selfie do filhinho dela só lá em setembro, esse evento. E lembrem-se que hoje tem live dela com mais uma das... Quem que é hoje? Fala hoje é a Jordana Luquete, que é uma querida, uma jornalista aqui de Boston, também super bem relacionada, bem conectada. Então, 5 horas aqui eu tenho uma live com ela. 5 horas do horário de Califórnia. Para quem não sabe, então 9 horas aí no Brasil, e quem está na Inglaterra, 1 hora da manhã. Se tiverem insônia, ou depois a gente pode ver a gravação, que ela deixa gravado no canalzinho dela do IGTV, né? Isso, tá bom? Foi um prazer enorme estar com você hoje. Passa tão rápido. Mas eu quero muito bater esse papo, sabe como? Ao vivo. É muito de conhecer. Tá? Ou seja, aqui na Inglaterra, ou aí nos Estados Unidos, ou onde Deus preparar aí um lugar no mundo, né? Amém. Um beijo grande, que Deus te abençoe e que você tenha muito sucesso com esse livro, sabendo que, né, que você está unindo propósitos, não só vidas, mas propósitos, e pessoas poderem ser realmente tocadas e abençoadas e ajudadas, né, com esse projeto, que é muito legal. Eu amei. Essa é a intenção mesmo. Obrigada pelo convite, viu? Imagina. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Pessoal que está aí ainda,
Quero mandar um beijo enorme. Obrigada por vocês terem ficado até o final. E amanhã eu vou conversar com uma amiga minha que é do Brasil. Ela é celebrante de casamento, professora de educação física. E nós vamos falar de carreira, vamos falar de um monte de coisas legais, inclusive desse mundo de casamentos. Então, se liguem, porque é 8 horas aqui da Inglaterra, 4 horas do Brasil. Para quem está nos Estados Unidos aí, vai ser meio-dia. E para Camila, 1 hora da tarde. Um beijo. Tchau. Ai, quem entrou aqui? Meu filho imigrante. Manda um beijo pro pessoal. Tchau. Ele não aguentou, né, Pedro? Você não terminou. Você não